Eu me lembro que os primeiros dias do Lucas nem foram assim lá foram intensos, mas assim, eu me lembro que quando o Lucas estava com uns 2 meses, mais ou menos, parece que começaram a cair algumas fichas. Eu costumo brincar que o meu puerpério foi postergado, assim, ele foi depois, né? E aí começaram a vir, né, muitos dilemas, como lidar com isso, como lidar com aquilo, como lidar com o choro, né? É aquela famosa, como é que eu traduzo? Essa criaturinha não veio com manual de instrução, né? E aquele desespero nos momentos de choro, o choro dele me desestabilizava profundamente, emocionalmente. Depois eu até trabalhei muito isso em terapia também. Enfim, e aí eu passei um período ali meio que de transição. Eu falo que a minha ficha começou a cair, ele devia estar com uns 2 meses. E ela começou a sedimentar quando ele já estava com 6 meses, 7 meses, mais ou menos. E foi um processo muito intenso. E nesse processo, né, por que eu estou trazendo isso para vocês? Nesse processo, eu falo que a maternidade, ela, num primeiro momento, me fez descobrir, na verdade, assim, na gestação, graças a Deus, correu tudo super bem, e aí a gente descobre as nossas luzes, né? Eu falo que na gestação, claro que é muito de mulher para mulher que tem muitos dilemas pela questão, né, da mudança com o corpo, mas na verdade os meus dilemas de fato começaram a acontecer, as minhas sombras começaram a aparecer depois que o Lucas estava ali com 1 mês e meio, 2, né, que a minha ficha começou realmente a cair, né, de tudo, acho que, né, da responsabilidade que eu teria com aquele serzinho, será que eu daria conta, né? É muito comum no primeiro filho, eu ouço vários relatos de amigas também, de pessoas próximas, né? Não sei se é o caso de alguma de vocês aqui, conta pra mim, mas eu sentia muito isso na primeira maternidade, que era assim, gente, eu vou dar conta, né? Minha mãe foi embora, por exemplo, né? As vovós, né? A sogra foi embora, a mãe foi embora, deram todo aquele suporte, né, no começo, e agora, né? Agora sou eu e o Patrick, enfim, o Patrick paizão, companheirão, super presente, trocava fralda, só não dava peito porque não tinha. Fazia de tudo, mas ainda assim eu tinha aquela insegurança muito grande. E aí, com isso, gente, assim, tudo aquilo que saía fora do que eu idealizei, né? Então, o dia que eu tava mais nervosa, mais impaciente com o choro dele, eu fui percebendo, né, que as minhas fragilidades foram vindo muito à tona. Muito à tona. E aí foi realmente um período de readaptação. Eu fui para terapia, fiz uma terapia, inclusive não é uma terapia muito convencional, chama terapia de integração pessoal, a TIP, não sei se vocês já ouviram falar. Eu já tinha feito um processo antes, é uma terapia breve, focal, e eu fiz o que eles chamam de reforço, como se fosse uma segunda etapa. E realmente foi um divisor de águas para mim, essa terapia focal que eu fiz, né? E aí, depois disso, eu comecei a reconfigurar, né? Então, comecei a entender por que o choro, né, me desestabilizava. E aí, eu comecei a enxergar as luzes da maternidade de novo, né? A minha segunda maternidade, eu lembro que o Patrick ficava assim, gente, porque da outra vez, como se diz, eu comecei a cair pelas tabelas quando o Lucas já estava com 1 mês e meio, 2. Eu estava muito bem. Mas sabe aquela coisa que a gente ficava assim, gente, eu tô muito bem, mas tá bom demais pra ser verdade. Será que... Ai, meu Deus, eu tô até vendo, daqui a 1 mês, ai, daqui a 2... A gente já ficava meio que assim, né, de antena ligado pela experiência anterior. E não, e a conclusão que eu cheguei, gente, o sentimento era como se assim, eu falava, gente, a segunda maternidade foi libertadora. Porque aquela visão que eu tinha lá das minhas sombras, do que eu não podia errar, se eu errasse, eu estava sendo a pior mãe do mundo. Eu comecei a perceber que, na verdade, eu já fui com uma outra vivência, que tem muito a ver com essa experiência dessa frase do Roger. No livro Tornar-se Pessoa, o Carl Rogers fala assim, nenhuma ideia de qualquer outra pessoa, nem nenhuma das minhas próprias ideias tem a autoridade de que se reveste a minha experiência. Eu poderia dizer assim, a maternidade me fez assumir a minha condição de imperfeição.